Muito boa tarde. Este webinar é o primeiro de um conjunto de webinars sobre Covid-19 no âmbito do projeto IANDA Guiné Saúde, que é financiado pela União Europeia, gerido e cofinanciado pelo Instituto Camões, também com cofinanciamento da Fundação Calouste Gulbenkian, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, em parceria com o Ministério de Saúde e Alto Comissariado para a Covid-19 da República Guiné-Bissau. É com todo gosto que iniciamos este ciclo de 13 webinars. Tentaremos que sejam o mais cientificamente corretos nesta área, embora saibamos que o conhecimento em relação ao Covid-19 muda a toda a hora. Neste primeiro webinar, temos como tema a biossegurança na era Covid-19. Estão connosco a doutora Magda Robalo, o doutor Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e o doutor Miguel Lopes, secretário-geral da APA. Eu queria apresentar a doutora Magda Robalo, embora seja subejamente conhecida, porque logo no início, ou a seguir a mim, irá dar umas palavrinhas como abertura a estes webinars. A doutora Magda Robalo foi nomeada alta comissária para o combate à Covid-19 na República da Guiné-Bissau no início de junho. Antes, a ex-ministra da Saúde guineense já tinha sido designada em maio para presidir ao Comitê de Ética e Governação do Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária, cargo que acumula com as atuais funções. É professora adjunta de Saúde Pública na Universidade de Griffith, na Austrália, antiga diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis na OMS África e antiga representante da OMS para vários países africanos, licenciada em Medicina pela Universidade do Porto, em Portugal, diploma de pós-graduação em Saúde Pública e Medicina Tropical pela Universidade Nova de Lisboa e tem um mestrado em Epidemiologia pela Universidade de Laval, no Canadá. É ainda membro do Grupo da África da Célula de Vigilância Covid-19 da Academia Francesa de Medicina e assessora da Caritas da Guiné-Bissau para a Covid-19. É com todo o gosto, doutora Magda, que nós a temos connosco e, portanto, eu ia agradecendo a todas as pessoas que aceitaram colaborar neste webinar, a doutora Cláudia, a doutora Dinora e o doutor Ricardo Parreira, dava-lhe a palavra para uns minutos daquilo que achar por melhor dizer-nos. Obrigada. Muito obrigada, professora Manuela e colegas desta parceria interessante entre o IANDA Guiné Saúde, a União Europeia, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, a APA, o Instituto Camões, para reforçar os conhecimentos dos interessados, mas sobretudo, imagino, os técnicos de saúde em matéria de biossegurança em tempos de Covid-19. Eu penso que este tema não poderia ser mais relevante, tendo em conta a forma como o novo coronavírus se transmite, a forma como este vírus entra nas nossas vidas através das relações sociais, através das nossas vidas, dos transportes, dos contactos que temos. Portanto, é importante falar de biossegurança e ir atualizando as pessoas, nomeadamente os técnicos de saúde, sobre a biossegurança. A Guiné-Bissau é um país que teve uma taxa bastante elevada de infecção pela Covid-19 entre os profissionais da saúde, por isso para nós é um assunto de extrema importância e eu queria felicitar aqui esta parceria por colocar à cabeça neste webinar inaugural um tema como este. Também queria aproveitar aqui para dizer que estamos numa junção, ou digamos num cruzamento, numa viragem muito importante nesta luta contra a pandemia de Covid-19. Eu digo que a viragem é importante porque estamos
mais perto de ter uma vacina do que já estivemos. Estamos a viver uma segunda vaga na Europa, uma ressurgência na América e possivelmente uma segunda vaga no continente africano. Estamos a monitorar a curva, mas já sabemos que tivemos vários países com um aumento importante de casos. Portanto, este desenrolar de acontecimentos nestas últimas semanas e as semanas que se vão seguir será importante para nos dizer se temos uma maior velocidade de cruzeiro em termos de conseguir conquistar esta guerra ou não. É verdade que o conhecimento, a tecnologia e a resposta operacional à pandemia é uma lição diária para todos nós, enquanto indivíduos, enquanto nações, enquanto povos, mas também não podemos esquecer que a pandemia acaba por ter um impacto social e económico extraordinário. Nós, hoje de manhã, tivemos uma reunião do Comitê Multissetorial de Resposta à Pandemia da Covid na Guiné-Bissau e os dados estimados pelo Banco Mundial são assustadores em termos do aumento do número de pobres na Guiné-Bissau, de redução do crescimento económico e do impacto significativo no acesso a cuidados de saúde, aumento da mortalidade materna, redução do acesso à saúde reprodutiva, etc. Portanto, esta viragem que eu espero que nós possamos fazer com a disponibilidade das vacinas, embora toda a tecnologia ligada às vacinas também seja uma problemática que devemos enfrentar, a viragem só será possível com as parcerias, com a solidariedade internacional. E eu vejo esta colaboração com as entidades que mencionei no início como absolutamente necessária, e quero agradecer à IAN da Guiné Saúde por ter convidado o Alto Comissariado a fazer parte deste webinar. Nós temos estado a trabalhar muito nas plataformas digitais. Hoje em dia, na Guiné-Bissau, é possível marcar online um encontro para ir fazer uma colheita de uma amostra para o teste de Covid. É possível receber o resultado do seu teste de Covid no seu telemóvel e nós estamos cada vez mais a introduzir a nossa resposta no mundo e na plataforma digital. Por isso, estar aqui neste webinar é também uma forma dos nossos técnicos poderem participar, ainda estando longe. Só posso dizer que devemos continuar a encorajar esta parceria, continuar a encorajar o conhecimento, a formação contínua, a aprendizagem e acompanhar a evolução desta pandemia, desta guerra que nós temos que vencer. Por isso vou ficar por aqui e agradecer mais uma vez a oportunidade que é dada ao Alto Comissariado de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada, doutora Magda. É bom saber que realmente há um bom trabalho feito pelo Alto Comissariado onde está inserida, porque eu tenho lido bastante e, portanto, sei que o trabalho que tem feito é realmente importante para nos ajudar a combater a infecção Covid-19 na Guiné-Bissau. E agora queria dar a palavra ao meu colega moderador, Dr. Alexandre Lourenço. Muito obrigada também por esta parceria que têm connosco e por tudo aquilo que temos feito juntos e, portanto, dava-lhe a palavra para apresentar os outros colegas. Obrigada. Nada, obrigado. É um prazer estar convosco e colaborar com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, como presidente da APA, mas também a título pessoal como membro do Conselho Consultivo do Instituto e saudar todos os profissionais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical pelo trabalho excepcional que têm feito ao longo dos anos, mas especificamente aqui nesta matéria específica da Covid-19. Nós, como hoje temos 3 colaboradores do IHMT de excepcional qualidade durante o webinar de hoje,
a Cláudia Conceição, professora do Instituto, que é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina do Estado do Porto, especialista em Medicina Interna, doutorada em Saúde Internacional, Políticas de Saúde e Desenvolvimento pelo IHMT, e que colabora com diversas organizações na investigação e ensino de áreas de saúde internacional, medicina do viajante e serviços e políticas de saúde. Para além disso, é membro da Sociedade Portuguesa de Medicina do Viajante. Temos também a Dinora Lopes, que é a diretora do Serviço de Interesse Comum e coordenadora da Comissão de Saúde Ocupacional, Biossegurança e Qualidade, do IHMT. É doutorada em Ciências Biomédicas, com especialidade em Biologia Celular e Molecular, já em 2005. E, para além do trabalho que tem desenvolvido no biotério do Instituto, dedicou-se também aos estudos de doutoramento à investigação da resistência aos antimaláricos. Por último, o meu companheiro do sexo masculino neste painel, o Dr. Ricardo Pereira, que é licenciado em Biologia Vegetal aplicada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é doutorado em Genética e Fisiologia dos Micro-Organismos pela Universidade de Paris 11, com equivalência ao grau de doutor em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e desde 1998 desempenha funções de professor auxiliar no grupo de Virologia da Unidade de Ensino e Investigação em Microbiologia Médica do IHMT. Enquanto docente e coordenador das unidades curriculares, desenvolve trabalho essencialmente nas áreas de Biologia, Biologia Molecular, Genómica, Proteómica e Bioinformática em vários ciclos de estudos, essencialmente de segundo e terceiro grau, e é presentemente coordenador do segundo ciclo de estudos em Ciências Biomédicas do IHMT. Portanto, eu, com 3 palestrantes desta natureza, só posso me render humildemente aos conhecimentos que vão ser aqui apresentados, e creio que o meu papel aqui é de tentar transpor para o cidadão comum o que eles nos vão comunicar. Portanto, eu desde já dava a palavra à doutora Cláudia Conceição para fazer uma apresentação de cerca de 10 minutos, que será idêntica aos restantes palestrantes, mas desde já dava-lhe a palavra, Cláudia. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde Guiné-Bissau. Queria dizer que há um especial gosto para mim, porque eu tenho uma dívida para com a Guiné-Bissau, porque quando era uma muito jovem profissional, trabalhei 3 meses em Lugajol, 3 meses e pouco, e também trabalhei 1 mês em Bissau, e só tenho que agradecer tudo o que recebi. E passava já então, para não me alongar no tempo, o que são alguns apontamentos sobre coisas que dizem de facto respeito mais aos cidadãos em geral, mas que são os profissionais de saúde que vão ter, em minha opinião, grandes responsabilidades na passagem destes conhecimentos, que decorrem, obviamente, do conhecimento que temos da forma como a doença se transmite. E, portanto, eu vou de forma muito breve abordar a questão da etiqueta respiratória, da higiene das mãos e do distanciamento, especialmente. Em relação, e porque a mim me parecem, era isso que eu queria salvaguardar, é que são aspectos que nós deveríamos manter depois. Esta epidemia foi houve uma necessidade muito grande de trazer estes conhecimentos para o dia-a-dia, mas eu diria que preveniríamos muita doença, muitos problemas se mantivéssemos algumas destas práticas, e eu passarei depois no fim a tentar sublinhar esses aspectos, decorrendo obviamente do conhecimento que temos de que a transmissão da doença se faz através de partículas respiratórias que são obviamente expelidas mais longe quando tossimos, espirramos. É daí que decorre toda a necessidade de que essas partículas não se dispersem e que, portanto, usemos um lenço ou um lenço que nesta fase de pandemia deveria preferencialmente, obviamente, ser de papel e descartável, mas na ausência dessas possibilidades, pelo menos usar a parte interior do braço, como está aqui apontado na figura, para conter a emissão das partículas respiratórias, portanto, da tosse ou do espirro.
e ter o cuidado de lavar as mãos depois de elas terem estado em contacto com as nossas secreções respiratórias. Esta questão da etiqueta respiratória é muito importante. Houve aprendizagens que infelizmente, penso eu, que não foram suficientemente retidas do episódio que houve da gripe A, e que foram, pelo menos aqui em Portugal, houve uma tentativa no início dos anos letivos de fazer ensino a todos os pais, nas primeiras reuniões de pais, sobre estes aspectos, e eu penso que eram aspectos que deviam ser reiterados sempre nas escolas, aproveitando este grande meio de comunicação que é termos as crianças e às vezes termos as primeiras reuniões com os pais para ensinar coisas, gestos tão simples e que podem ter repercussões tão importantes na saúde. O distanciamento social decorre do que fomos dizendo anteriormente, porque obviamente ao falar, etc., as partículas espalham-se no ar, devemos manter distância das pessoas que têm uma doença, uma infecção respiratória, e devemos manter essa distância. A transmissão indireta faz-se porque, de alguma forma, mãos que tocaram estas partículas passam-nas para outras mãos que depois vão tocar o seu próprio rosto. Esta doença trouxe-nos consciência de que nós tocamos na nossa face muitas vezes, esfregamos o nariz, esfregamos os olhos, metemos as mãos na boca, e isso são formas indiretas de transmissão de infecções respiratórias em geral. Aqui, chamar a atenção que, obviamente, esta doença e outras nos exigem que quem está doente seja colocado num isolamento, isto é, que tenha um distanciamento das pessoas com quem está em casa, de forma a quebrar cadeias de transmissão, e que aqui em Portugal também chamamos o isolamento profilático, chamamos isso à quarentena, que é no fundo as pessoas que tiveram um contacto considerado de alto risco serem colocadas num isolamento exatamente com as mesmas características de quem está doente, enquanto se faz vigilância se de facto a doença está a ser desenvolvida ou não. Tudo isto é feito num grande esforço de contenção da doença. E depois temos a questão da lavagem das mãos, que não precisamos de complicar, a água e sabão é eficaz. A questão é que muitas vezes isso não está tão disponível e não é tão fácil, e por isso, e também como complemento, temos também as soluções antissépticas que nos hospitais e nas unidades de saúde são mais vulgarmente utilizadas e que devemos utilizar com muita frequência. Mas eu queria dizer uma coisa: há estudos que dizem que mesmo quando não temos sabão, mesmo passar por água já no fundo, eu estou-me a lembrar de um título de um artigo que fazia um estudo das características dos hospitais na África subsaariana, que diz que quando não temos aquilo que é ideal, aquilo que temos que o potenciar para ser o melhor possível, e portanto usar água já é melhor, mesmo que não haja sabão, é uma prática a manter. Depois queria falar das máscaras, que foi uma coisa que no início não foi muito, se tinha algumas dúvidas da eficácia do uso generalizado na contenção da infecção, mas que sim, que cada vez mais temos evidência de que o uso de máscara tem a grande vantagem de impedir que a infecção do próprio se transmita para os outros. Portanto, é uma questão de proteção, mas também é uma questão de proteger os outros. Para o uso comunitário, eu acho que para o futuro devíamos reter, porque dentro dos hospitais há de haver sempre maior risco de contágio com infecções. Fora dos hospitais, eu diria que agora, nesta circunstância, até somos obrigados, em algumas circunstâncias, a usar máscara. Neste momento, no Instituto, para estarmos dentro do Instituto, é obrigatória a utilização de máscara, na universidade também. Mas eu penso que devíamos reter para o futuro que, de cada vez que um de nós estiver com uma infecção respiratória, deveria tomar a iniciativa de utilizar máscara até ficar melhor, até ter um diagnóstico, enfim, enquanto estivesse doente. E seria a forma de proteger os outros. Há vários tipos de máscaras, eu aqui estou a falar sobretudo daquelas que são produtos têxteis que todos nós podemos ter. Depois, as máscaras cirúrgicas têm características que as tornam mais eficazes, mas que têm indicações também mais restritas. Na dúvida, é para dizer que na falta de máscaras cirúrgicas, estas devem ser sempre reservadas para a utilização em meio de cuidados de saúde.
Portanto, são medidas complementares e contribuem para a proteção dos outros e também é evidente que elas devem ser usadas especialmente quando não conseguimos manter a distância das outras pessoas, a distância considerada segura. As máscaras cirúrgicas na comunidade estão recomendadas quando as pessoas são positivas para esta doença, quando têm mesmo a doença, quando saem do seu quarto de isolamento no domicílio e se forem pessoas que têm doenças que as tornam imunossuprimidas ou tomam medicação que as torna imunossuprimida nas suas deslocações, especialmente quando se deslocam a unidades de saúde. E, portanto, estas são as condições em que devemos usar máscaras cirúrgicas na comunidade. E, portanto, a prioridade aos profissionais de saúde. Aqui trago só para concluir imagens sobre outros equipamentos de proteção individual e também para fazer um comentário que não há recomendação para que se use máscaras para que se usem luvas na comunidade. Às vezes há confusão, mas de facto a infecção não entra pelas mãos, que já foi uma questão que me foi colocada. A infecção pode passar pelas mãos se nós, com as nossas mãos que estão infectadas, formos, por exemplo, como eu disse há pouco, coçarmos os olhos, o nariz, ou metermos as mãos na boca, assim podemos estar a fazê-lo ou a transmitir aos outros, por isso é que se insiste na higiene das mãos, mas é porque se dá uma transmissão indireta da infecção pelo toque, mas as luvas não são um meio adequado para nos protegermos, devemos lavar as mãos com mais frequência. E um último recado é que se estivermos doentes, nesta era de Covid, devemos ficar em casa, devemos usar máscara mesmo em casa para evitar, na dúvida, que pessoas que vivem connosco fiquem infectados, devemos aumentar a frequência da limpeza dos espaços comuns da casa e devemos seguir as indicações das autoridades de saúde. As autoridades de saúde nos nossos países, até dependendo das regiões, podem ter indicações diferentes dependendo da situação da doença e, portanto, devemos estar bastante atualizados em relação àquilo que são as indicações para o local e para aquele momento. Resumindo, o que eu queria dizer é que a reter para mim, para uma época pós-Covid, é a questão da etiqueta respiratória e a questão da higiene das mãos é uma questão, para quem trabalha em unidades de saúde, sabe que é uma questão que nunca está acabada, não é? É um hábito muito difícil de implementar, de lembrar e de manter. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado por uma clara apresentação, doutora Cláudia. Eu, entretanto, passava já ao doutor Ricardo Parreira para fazer também a sua apresentação. Enquanto o doutor Ricardo Parreira coloca a sua apresentação, e também dava nota que podem colocar as vossas perguntas na caixa Q&A, ou perguntas e respostas, para colocarmos no final da sessão. Doutor Ricardo. Eu pedi-lhe só para ligar o micro. Tenho que ativar. É sempre estes inícios um bocadinho conturbados. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui neste webinar, já é a segunda vez que eu participo neste tipo de iniciativas e é sempre um gosto. Boa tarde à Guiné-Bissau, e eu já reparei que não estão só apenas as pessoas da Guiné-Bissau connosco, portanto boa tarde a todos aqueles que se juntaram a nós. Eu vou fazer uma apresentação que traz as questões de biossegurança essencialmente para o contexto laboratorial, e isso exige um conhecimento a priori, por exemplo, de algumas características que se prendem com, obviamente, os micro-organismos que nós estamos a manipular laboratorialmente. No caso em particular, estamos a falar de uma infecção que é causada por um vírus. Independentemente ou não de ser um vírus, a definição das condições com que nós manipulamos agentes infecciosos a nível laboratorial envolve a definição daquilo que nós chamamos categorias de risco, e essas categorias de risco são definidas com base numa série de parâmetros, alguns dos quais estão listados neste slide. Portanto, o número de infecções laboratoriais registadas, se é necessário ou não muitas partículas do agente infeccioso para iniciar uma infecção, qual a taxa de mortalidade associada, qual o potencial à exposição, ou seja, o que é que nós fazemos no laboratório que nos pode expor à infecção, se há ou não possibilidade de transmissão zoonótica, entre outros fatores. Eu chamo a vossa atenção que foi necessário tomar uma série de decisões desde logo do início para trabalhar com o vírus que veio a tomar o nome de SARS-CoV-2
no laboratório sem se conhecer muitos destes parâmetros. As decisões foram tomadas por comparação um outro vírus semelhante, também designado SARS-CoV, que gerou uma pequena epidemia, pequena comparativamente ao que este veio a fazer, em que foram infectadas alguns milhares de pessoas entre 2002 e 2003, e um dos parâmetros que define algumas decisões que têm que ser feitas e que inclusive tem uma penetração naquilo que é a nossa praxis diária e tem a ver exatamente com a estabilidade do agente infeccioso. Há um esquema aqui do lado direito do slide que mostra mais ou menos a organização daquilo que é uma partícula viral deste vírus. Há aqui alguns elementos aqui à superfície que são essencialmente as proteínas da superfície do vírus que são atacadas por um dos vários componentes químicos que nós hoje em dia sabemos que podem ser utilizados na desinfecção. Para além disso, nós sabemos também hoje em dia que há uma série de fatores físicos, como a exposição aos ultravioletas ou as temperaturas que podemos utilizar para inibir a infecciosidade viral. Nós também sabemos, e a professora Cláudia Conceição também já mencionou, essencialmente quais são as vias pelas quais o vírus poderá iniciar uma infecção. Essencialmente, eu diria que na comunidade as gotículas respiratórias são provavelmente o nosso pior problema, o nosso problema mais complicado a gerir, sendo que, no entanto, a nível laboratorial e provavelmente porque algumas manipulações implicarão o trabalho com vírus numa quantidade relativamente elevada, o problema dos aerossóis coloca-se, obviamente, sempre que há uma contaminação, um salpico, as superfícies devem ser prontamente descontaminadas. Só para contextualizar no que ao SARS-CoV diz respeito, as definições das tais categorias de risco que vão definir a forma como nós definimos quais são as condições no laboratório que devem ser utilizadas para fazer isto ou aquilo, nós temos que atender então às categorias de risco, que são 4 e que são definidas tendo em conta o tipo de doença e se existem ou não modos de fazer uma prevenção ou de tratar as doenças que podem ser provocadas, qual é o risco para quem manipula e qual é o risco para a comunidade fora do laboratório. Eu não quero, estes slides ficam disponíveis e esta informação está aqui condensada, mas eu não quero obviamente que se preste demasiada atenção ao texto per se agora, sendo que aquilo que eu quero chamar a atenção é que ao caminharmos de um risco 1 para o risco 4, estamos a tratar de micro-organismos que causam cada vez mais doença ou doença cada vez mais grave. Essa doença pode ser eventualmente, ou esses micro-organismos podem ser eventualmente transmitidos facilmente ou cada vez mais facilmente entre indivíduos infectados e muito provavelmente por via aérea, sendo que aumenta também o risco para o operador e aumenta o risco para a comunidade. Houve uma decisão que teve que ser tomada do início e tendo em consideração que muitos dos parâmetros que são utilizados para definir estas categorias de risco não eram conhecidos para o vírus causador da Covid-19 no início, estou a falar daquilo que aconteceu há basicamente um ano atrás, instituições de referência como o Centro de Controlo das Doenças dos Estados Unidos propôs que, e por analogia com o outro coronavírus muito parecido com este, que ele fosse considerado um vírus do grupo de risco 3, se bem que tem havido alguma discussão, tendo em conta o número de infecções e o facto de este vírus ser facilmente transmitido, não haver nenhuma medida profilática eficaz, não haver ainda uma vacina, as terapêuticas não serem propriamente eficazes por aí além no combate à Covid-19, que ele fosse considerado um vírus do grupo de risco 4. E isso traria, se assim acontecesse, uma complicação adicional, porque normalmente os micro-organismos do grupo de risco 4 são trabalhados ou manipulados em contenção laboratorial extrema, em laboratórios altamente complexos,
Mas na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas bem mais ajuizadas do que eu, para definir condições de biocontenção, não se justifica a atribuição de uma categoria de risco 4 a este vírus. Isto porque a taxa de mortalidade não é comparável, a taxa de mortalidade aparente não é comparável àquela que normalmente caracteriza os organismos que são trabalhados portanto, que estão associados a este grupo de risco 4. Normalmente há fatores como a comorbilidade e a idade avançada que estão associadas à maior mortalidade e, na realidade, a maior parte dos indivíduos infectados, ou pelo menos metade, talvez, dos indivíduos infectados, até não desenvolva doença. Por isso mesmo, atendendo ao facto do SARS-CoV-2 ser então genericamente considerado um vírus do grupo de risco 3, considerando que são essencialmente 4 outra vez as infraestruturas laboratoriais ou os níveis de contenção a nível laboratorial que devem ser utilizados, mais uma vez esta tabela eu construí para deixar disponível às pessoas que a quiserem consultar com mais pormenor no futuro, onde as definições daquilo que são os níveis de biossegurança que definem os diferentes tipos, os 4 diferentes tipos de contenção laboratorial, têm em conta as características do laboratório, as práticas laboratoriais que são neles desenvolvidas ou utilizadas, o tipo de equipamentos e o tipo de equipamento de proteção individual que é utilizado e as infraestruturas, as características das infraestruturas. Sendo que no que ao SARS-CoV diz respeito, são utilizados essencialmente os laboratórios BSL-2 e os laboratórios BSL-3. Basicamente, as características gerais de um laboratório de nível 2 é um laboratório à porta fechada, é um laboratório onde o acesso é restrito e onde deve ser já obrigatória a colocação de um símbolo de risco biológico à porta do laboratório. A porta está fechada, o acesso não é interdito, mas não é permitido quando se trabalha no seu interior. É um laboratório onde, essencialmente, todas as manipulações que geram aerossóis são executadas ou em câmaras de segurança biológica, como está do tipo 2, como estas que está aqui representadas esquematicamente, e onde as centrifugações, que são também procedimentos geradores de aerossóis, são feitas em centrífugas de segurança com potes fechados que permitem exatamente minimizar a dispersão de aerossóis. Já os laboratórios BSL-3, obviamente, são um pouco mais complexos em termos da sua infraestrutura, têm um acesso que é apenas permitido a quem tem formação técnica para trabalhar dentro destes laboratórios. O acesso é feito por um sistema de antecâmaras, onde existe equipamento de proteção individual dedicado ao trabalho dentro destes laboratórios e em que qualquer manipulação, seja ela geradora ou não de aerossóis com o agente infeccioso que se manipula nestes laboratórios, que relativamente a um corredor têm uma pressão negativa no seu interior e um sistema dedicado de eliminação de resíduos, são exclusivamente levados a cabo, portanto, todas as manipulações nas tais câmaras de segurança biológica. Eu termino nos últimos 30 segundos deixando aqui aquilo que são as recomendações, é que quem obviamente trabalha em BSL-3 terá que usar equipamentos de proteção individual especiais, onde é feito, ou onde é dado um especial relevo ao facto de, nestes laboratórios, se trabalhar então com organismos que podem ser transmitidos pelo ar e por isso mesmo tudo quanto é equipamentos de proteção que nos limita a infecção através da inalação de aerossóis é dado especial importância e a razão pela qual eu vos mencionei que eram utilizados ou eram feitas manipulações deste vírus em contexto BSL-2 ou BSL-3 porque de facto são utilizadas as duas infraestruturas laboratoriais para fazer coisas ligeiramente diferentes, ou enfim, significativamente diferentes. Por um lado, quem faz diagnóstico, quem faz trabalho de rotina que não implique fazer uma propagação deste vírus, portanto trabalhar com suspensões virais enriquecidas, trabalhamos apenas com produtos biológicos que já têm o vírus na sua origem. Aquilo que é recomendado
é que se trabalha em ambiente laboratorial BSL2, obviamente respeitando todos a utilização de equipamentos e proteção individual, sendo que quem pode trabalhar em ambiente BSL3 pode sempre optar por aumentar a segurança e trabalhar no nível de proteção a seguir. No entanto, esse nível BSL3 normalmente deverá ser aquele que deve ser utilizado se houver manipulação propagativa, ou seja, se receber no laboratório um produto biológico com este vírus e se o objetivo for fazer a sua propagação para a obtenção de uma suspensão viral enriquecida, aí então, obviamente, o risco é aumentado e o nível de segurança deve aumentar proporcionalmente. Era isto que eu tinha para vos dizer, não queria alongar mais, mas estarei disponível, obviamente, para responder a eventuais perguntas que possam existir após a minha apresentação. E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Ricardo, pela excepcional apresentação e clareza, e eu, sem demora, passaria então à doutora Dinora para apresentar a sua componente. Obrigado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Então, hoje a mim foi-me pedido que falasse um pouco da segurança nos espaços físicos e, para além de tudo o que a Cláudia e o Ricardo já falaram aqui hoje, a preparação dos espaços de forma a conter a propagação deste vírus ou desta pandemia é muito importante. Todas as medidas que já foram faladas e todas aquelas que se conhecem, desde a utilização dos equipamentos de proteção, a planos de resposta, são importantes e articuladas com a preparação dos espaços físicos consegue-se realmente promover um ambiente mais seguro. Em relação à preparação dos espaços físicos, eu vou-vos falar essencialmente na definição de circuitos e acessos, da definição de lotações para cada espaço, planos de higienização e, por fim, da sinalética. Em relação aos acessos e circuitos, quando falamos dos acessos, deve ser definido a quem é que é permitido o acesso a determinadas instalações, de forma a reduzir a circulação e de forma a diminuir também a possibilidade de contágio. Quando nós estamos a falar de acessos, estamos a falar de acessos principalmente das pessoas para além daqueles que são os utilizadores regulares. E, portanto, aí tem que ser definido quem esses acessos devem ser permitidos preferencialmente e sempre que possível mediante agendamento, de forma a reduzir ou de forma a controlar o fluxo de pessoas na instituição e devem ser definidos percursos claros e procedimentos claros. Isto refere-se essencialmente a pessoas como parceiros, técnicos de manutenção, estafetas, fornecedores, em que precisam continuar a efetuar as deslocações à instituição, mas cujas deslocações devem ser feitas de forma mais segura possível. E, portanto, as pessoas devem conhecer exatamente onde é que se devem dirigir, por onde é que entram na instituição, por onde saem da instituição, quando estão dentro, quais são os circuitos que devem adotar, a quem é que se dirigem, quais são os horários possíveis, por aí fora. Isto tudo para permitir um maior controlo e minimizar os cruzamentos de pessoas desnecessários dentro da instituição. Quando estamos a falar de instituições de saúde, claro, deve haver a criação de circuitos diferentes, Covid e não Covid. E esta separação deve começar logo na triagem, preferencialmente numa zona criada no exterior da instituição. Esta separação não é só em termos de circuitos, deve ser feita, como é lógico, em termos de recursos humanos, em termos de equipamentos, de forma a minimizar a passagem de um circuito para o outro e, claro, controlar ou reduzir ao máximo a possibilidade de contaminação. Em relação à lotação de espaços, é importante definir a lotação e nesta definição é importante ter em conta vários fatores, nomeadamente a área, o tempo de permanência em cada uma dos espaços, a organização do próprio espaço e a possibilidade ou não de arejamento. Deve-se reduzir a lotação do espaço sempre de forma a permitir
que possa ser assegurado o distanciamento físico recomendado. Por exemplo, em salas de espera é importante reduzir a lotação e identificar quais são os lugares que podem ou não ser ocupados de forma a garantir esse distanciamento físico. Em relação ao tempo de permanência, é claro que estamos a falar numa zona de passagem, numa zona em que as pessoas se deslocam exclusivamente para uma entrega, não é relevante, não é? Porque o tempo de permanência é muito curto, mas estamos a falar de salas onde as pessoas permanecem durante várias horas, permanecem por exemplo, um gabinete de consulta ou o gabinete de trabalho, as pessoas permanecem várias horas, então aí é importante ter em conta qual é a lotação que é permitida nesse espaço e definir até poder, se possível, definir regimes de rotatividade entre o teletrabalho e o trabalho presencial, sempre que possível. Em relação à organização, os lugares, deve haver uma reorganização do espaço e inclusivamente do próprio mobiliário, de forma a que as pessoas estejam o mais afastadas possíveis e evitar sempre que possível as posições frente a frente, exatamente por causa da transmissão de partículas, como já foi falado, quer pela Cláudia, quer pelo Ricardo. Quanto aos espaços comuns, sempre que estes não sejam essenciais e que não possa ser garantido as condições de arejamento, de higienização ou de ventilação, então devem-se encerrar estes espaços, para não promover o ajuntamento sem estarem reunidas as condições essenciais. Queria só aqui chamar a atenção para os elevadores, que são muito importantes, é um espaço muito exíguo, muito fechado e, portanto, é importante que seja recomendado que a sua utilização seja restringida exclusivamente às pessoas que, por alguma deficiência ou incapacidade física, não possam utilizar as escadas. Outra questão que queria só aqui chamar a atenção também, e que tem dado alguma discussão ao longo deste tempo de pandemia, é a utilização ou não do ar-condicionado associado ao arejamento. Deve-se promover sempre o arejamento natural. Se houver necessidade de utilizar um ar-condicionado, devemos ter sempre o cuidado de conhecer o equipamento que temos. Se temos um equipamento que permite fazer a extração e insuflação de ares para os exteriores, então é seguro utilizar o ar-condicionado. Se por outro lado temos um equipamento, aqueles equipamentos de ar-condicionado banais, que só o que fazem é efetivamente o aquecimento do ar, então temos que promover o arejamento natural, que é pela abertura de portas, janelas. Se não for possível promover esse arejamento, então, por favor, mantenham os equipamentos de ar-condicionado desligados. Agora, passando à higienização, é muito importante definir planos adicionais de higienização associados especificamente à Covid-19. É claro que todas as instituições já tinham um plano de higienização, mas neste momento é muito importante que sejam definidos planos que contemplem todas as diretrizes das autoridades de saúde, quer em termos de tipo de higienização, tipo de materiais utilizados, regularidade com que devem ser feitas essas atividades de higienização. É muito importante dar uma especial atenção às áreas e equipamentos de utilização comum, e aqui reforço a necessidade de limpeza de corrimões, de botões de elevadores, de puxadores ou maçanetas das portas. E em relação às portas, só aqui um parênteses, era importante sempre possível deixar as portas abertas. Isto porque, para além de minimizar a manipulação das mesmas nas entradas e nas saídas, tem a vantagem de promover o arejamento da sala. Portanto, se pudermos deixar portas abertas, vamos deixar as portas abertas. E outro fator importante também em relação aos planos de higienização são as escolhas das soluções de limpeza e dos procedimentos de limpeza adequados. Tal como o Ricardo falou há pouco, existem inúmeras soluções ou detergentes comercialmente disponíveis que são ativos, muitas vezes são muito mais dispendiosos e temos sempre as soluções básicas com que já estamos habituados e familiarizados, que é o álcool a 70% e a lexívia a 5%, por exemplo. Agora, a escolha destas soluções deve ser feita em função do equipamento ou da superfície que pretendemos higienizar.
Para além do plano de manutenção, há sempre, do plano de higienização, peço desculpa, existem materiais que não podem ser desinfetados. Por exemplo, os documentos que nós manipulamos no nosso dia-a-dia. Então aqui devemos alertar as pessoas e recomendar que após o contacto com esses documentos ou com esses materiais, que procedam de imediato à desinfecção das mãos. As instituições, no âmbito desta resposta à Covid-19 ou no sentido de inibir a propagação, devem disponibilizar ainda pela instituição não só soluções de desinfecção das mãos, cujos locais devem estar bem identificados e acessíveis, mas também em algumas zonas comuns poderem disponibilizar soluções de desinfecção das superfícies, de forma a que as pessoas, independentemente do plano implementado pela instituição, as pessoas possam proceder à sua própria desinfecção quando utilizam determinadas áreas. Dependendo depois do estatuto sanitário de cada zona, pode ainda se adotar os tapetes de contenção, que são um fator adicional de higienização neste âmbito. E agora vou passar à sinalética Covid-19. Toda a gente sabe, toda a gente já ouviu em vários locais quais são as medidas, quais são os equipamentos que devem usar, como é que se deve proceder, mas nunca é demais relembrar, porque as pessoas não sabem quais são as políticas que são adotadas em determinada instituição. Portanto, se houver uma sinalética visível, apelativa, chama a atenção das pessoas e as pessoas vão relembrar aquilo que efetivamente já sabiam e que muitas vezes se esquecem no dia-a-dia, na correria, e acabam por se esquecer. Para além desta sinalética que tenho aqui a apresentar, só a título de exemplo, porque há inúmeras possibilidades e até existem instituições que adotam as suas próprias sinaléticas, relembrar que é muito importante também, como já referi há pouco, a sinalização nas salas de espera, de forma a as pessoas terem a indicação exata de onde se podem sentar e onde é que não se podem sentar, quais são os espaços que podem ou não utilizar, e é importante a sinalética no chão, que demarca zonas onde as pessoas podem estar ou não podem estar, e isto até nas salas de consulta, que é importante determinar a zona até onde o paciente, digamos assim, pode estar, de forma a salvaguardar o afastamento entre ele e o profissional de saúde. Bom, em resumo, na realidade, o que é importante é que, sempre que não seja possível garantir o distanciamento, a ventilação, as condições de higienização, então os espaços não devem ser utilizados. Ou então deve-se pensar muito bem, de forma a conseguir garantir alguma segurança na sua utilização. Isto são só alguns tópicos gerais. É claro que cada um destes aspectos não há uma receita, não há um template que possa ser aplicado a todas as instituições, e cada um destes tópicos terá que ser adaptado, quer ao objetivo da instituição ou do edifício, quer às condições existentes. E é isto que tinha para vos dizer hoje. Muito obrigada. Muito obrigado pela excelente apresentação. Nós já temos aqui algumas perguntas dos nossos participantes e eu também desde já dava nota que podem colocar as vossas perguntas aqui na caixa de Q&A, perguntas e respostas, para que essas perguntas sejam esclarecidas pelos nossos oradores. Eu começava já pela doutora Cláudia. Tem aqui uma pergunta que eu creio que também vou aproveitar para algumas que os nossos oradores já estão também a escrever e a responder por escrito, para podermos também ter um âmbito mais alargado em termos de transmissão de conhecimento. Existiu aqui uma primeira pergunta que afirmava que existia uma recomendação para poder limpar as mãos com cinzas. Doutora Cláudia, o que é que nos tem a dizer sobre isso? Sim, eu já tinha espreitado e é assim, é uma recomendação que eu já conhecia, que tive a oportunidade de conversar com alguns colegas, por acaso não foi da Guiné, mas foi de Moçambique,
E eu voltava ao mesmo, que é, eu por acaso, quando falei de lavagem das mãos só com água, estava a lembrar-me de estudos antes do Covid, por causa das infecções em geral, e os hospitalares, etc., a questão da limpeza das mãos, e que havia estudos que documentavam que mesmo que não tenhamos mais nada, só lavar as mãos com água já era um passo, já era um mais. E aqui diria o mesmo, é assim, não temos as soluções de álcool, não temos sabão disponível em todo lado, não temos água corrente em todo lado, mas se tivermos recipientes que possam, que é isso que tem sido feito, penso eu, que tem sido procurado, mas se tivermos água e cinza já é um passo mais do que água sozinha, e por isso, pronto, não é uma coisa que eu tenha um conhecimento profundo, de estudos que tenham sido feitos após ou antes, não é esse tipo de conhecimento, mas eu acho que são boas recomendações. Eu posso fazer um comentário, é porque eu respondi a essa pergunta e aquilo que eu respondi no texto vem um bocadinho exatamente daquilo que tu acabaste de dizer, Cláudia, que é quem não tem outra coisa, obviamente a lavagem das mãos e eventualmente o próprio efeito abrasivo que a cinza terá, permitirá remover partículas que estejam agarradas à pele e obviamente que isso terá um possível efeito benéfico. Do ponto de vista científico, aquilo que eu tenho visto é que não há nada que diga claramente que a cinza deva ser utilizada, mas a mensagem vai exatamente nesse sentido, é quem não tem outra coisa faz com o que tem. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que qualquer tipo de sabão é eficiente para a lavagem das mãos. O sabão é feito com soda cáustica e a soda cáustica é bastante agressiva no sentido de eliminar o potencial infeccioso deste vírus e, portanto, deverá ser utilizado. Nós não estamos a falar de nenhum sabão especial, é qualquer sabão. Portanto, mas volto a dizer, obviamente quem não tem sabão e tem água, lava as mãos com água, quem pode ou acha que ajuda a alguma remoção da superfície da pele de partículas com cinza, por favor façam-no. Agora, tentem a lavar as mãos com qualquer coisa, porque qualquer coisa é melhor do que nada. Sim. Pronto, eu gostava de comentar que em relação à utilização da água versus nada, isso há estudos, pronto, é só para dizer. Sim, claro. Pronto, e a outra coisa é dizer que eu tenho memória da minha avó falar na lavagem da roupa com cinza, agora, pronto, é só para dizer que são coisas que eu nunca experimentei, mas que eu via falar, e ainda há outra coisa, é que eu falei nomeadamente na utilização de soluções alcoólicas para a desinfecção das mãos, mas isso só é útil se as mãos estiverem limpas de sujidade grosseira, não é? E por isso é preciso, pronto, é lavar as mãos. Eu também vi uma questão sobre máscaras. Sim. Força. Vamos então, já agora só aqui um ponto, sim. que é aqui um argumento também do participante, também do Simão, falando do efeito alcalino, da cinza, que poderá ter aqui também um efeito adicional. Não sei. Pronto, muito bem. Estou sempre a aprender, por mim agradeço esses comentários. Foi cheia de vontade se não se importassem, parece-me. Pronto, a questão das máscaras, há um colega, Manuel Napua de Chimoio, em Moçambique, que pergunta pela efetividade das máscaras caseiras para proteção. Eu aqui venho, é assim, eu acho que qualquer obstáculo que é colocado entre nós e os outros é uma mais-valia, porque retém as nossas secreções respiratórias e tem algum grau também de nos proteger das dos outros, não é? E portanto, e depois agora queria dizer que eu vou fazer uma alteração na minha apresentação para deixar lá ficar o meu e-mail, porque eu tenho muito gosto em enviar, se o colega estiver interessado, um estudo em que a questão das máscaras é que nós também não podemos pôr uma coisa blindada na nossa frente ou deixa de ser cómoda, portanto tem que haver um equilíbrio entre ser uma barreira e nós aguentarmos com a barreira e conseguirmos respirar com aquela barreira, não é? Portanto há um equilíbrio entre comodidade e eficácia. E há estudos que comparam diferentes tipos de tecidos, porque há tecidos que de facto estão estudados que são mais eficazes como barreira, mas que as pessoas têm dificuldade em tolerar, porque é difícil respirar com aquilo. Pronto, eu não sou uma especialista nestas coisas, sei que a máscara cirúrgica é um equilíbrio muito estudado, não é? Que tem o seu propósito, e eu diria que na comunidade
eu pessoalmente defendo a utilização de máscaras têxteis, que seja um equilíbrio bom para a pessoa que os utiliza, porque eu agora que ando de máscara todos os dias e que agora em Portugal até na rua temos que usar máscara, todos nós sabemos que fazer exercício com aquilo na frente nem sempre é uma coisa, às vezes pode ser extremamente cansativo, até pode ser perigoso para algumas pessoas que tenham alguns problemas de saúde, e portanto temos que encontrar aqui um equilíbrio, mas a nota para mim é que uma barreira que até tem alguma capacidade absorvente como um tecido, que é essa também a ideia, um tecido ou substâncias que têm essas capacidades, são sempre uma mais-valia. E era isto que eu queria comentar. Um ponto muito importante, e que também já existem algumas recomendações sobre o tipo de tecido que deve ser utilizado, salvo erro também a nível de Portugal, e porventura até pode ser partilhado com os nossos participantes. Existiu aqui também perguntas, ainda nesta linha dos equipamentos de proteção individual, para que a Maria José Costeira, que nos fala do Reino Unido, em que fala dos problemas adicionais de gestão de lixos, nomeadamente dos plásticos, por causa destes equipamentos de proteção individual. Existe alguma sugestão, orientação prática? É a pergunta que é aqui deixada. Eu estava a responder. A indicação prática é respeitar aquilo que é a prática normal para instituir, se estivermos a falar de laboratório. O lixo deve ser segregado sempre do lixo urbano. Por favor, não juntem as duas coisas, porque estamos a falar de duas coisas muito, muito distintas. Os lixos, pelo menos na legislação portuguesa, são definidos em 4 categorias, sendo que 2 são equiparadas a urbanas e 2 são lixo laboratorial. E obviamente que aqui no caso do SARS-CoV-2 isso não é diferente. Os equipamentos de proteção individual realmente são complicados de gerir porque vão aumentar a quantidade de lixo que nós vamos produzir a nível laboratorial, tudo deve ser descartável e nesse caso tem que ser ou descontaminado à saída do laboratório ou então descontaminado por autoclavagem e depois pode ser equiparado a lixo urbano, ou então vai para uma incineradora. Agora, o que não deve ser é feita uma reciclagem dos materiais. Eu compreendo que às vezes há limitações financeiras, logísticas, várias, e exige alguma reciclagem dos materiais que nós temos, mas aqui nós temos que respeitar as regras de segurança, e em particular, por exemplo, quem trabalha num contexto laboratorial BSL-3, esses para funcionar, ponto final, têm que ter um sistema de descontaminação a funcionar dentro do próprio laboratório. Portanto, as regras mandam que não sai nada daqueles laboratórios cá para fora que não tenha já sido absolutamente descontaminado, inclusive os equipamentos de proteção individual. Portanto, os equipamentos de proteção individual ficam dentro do laboratório. Para quem faz rotina de diagnóstico, o problema está um bocadinho mais aliviado, mas ainda assim as regras mandam que tudo quanto é lixo laboratorial tem que ser ou incinerado, se for um cortante ou um perfurante, essencialmente, ou autoclavado. Portanto, as regras são para manter. Mas, de facto, os equipamentos de proteção individual geram uma quantidade considerável adicional de lixo, o que torna todo este processo mais difícil de gerir a nível da prática laboratorial, claro. Doutora Cláudia, eu creio que mesmo nesta linha também será importante, e há aqui várias perguntas sobre a reutilização deste tipo de equipamentos de proteção individual, e mesmo até nesta sequência da última pergunta, parece-me que também importa dar aqui algum aconselhamento de como é que se devem manipular, por exemplo, as máscaras na comunidade, e qual é que é, e depois também nesta lógica de reutilização, quanto tempo podem ser utilizadas, se podemos reutilizar, se não. Sim. Sim, são questões que são feitas pelas pessoas com muita frequência. Eu também gostaria de dizer alguma coisa. Eu acho que estamos numa fase de pandemia, devemos ouvir o que forem os conselhos que nos são dados e, portanto, se nos dizem que há um determinado tipo de proteção que devemos usar num certo contexto, devemos cumprir. Agora, para as pessoas na sua vida do dia-a-dia, eu penso que devemos usar, eu não consigo estar com atenção a tudo, por isso o nosso moderador está com atenção, mas eu vi alguém falar no algodão, sim, que devemos usar esse tipo de, portanto, quando digo máscaras com tecidos de algodão, pronto, que devemos fazer mais ou menos ter mais ou menos o mesmo espírito de que normalmente diz 3, 4 horas, mas é de uso contínuo, não é? Da máscara e assim. E depende do que andarmos a fazer, se temos que andar mesmo o dia todo ou se temos momentos em que podemos tirá-las. Nós temos é que as manusear mesmo com muito cuidado.
devemos só mexer na parte que está atrás das nossas orelhas, devemos evitar tocar na máscara, porque podemos ter o azar de até estar contaminada com um das infecções que queremos precisamente não apanhar, não contrair a infecção, não é? E eu recomendo que as pessoas em sua casa tenham sempre um recipiente com detergente de roupa, onde ponham a máscara mal chegam a casa, para que ela fique ali à espera de uma oportunidade para ser lavada com outra roupa, porque os detergentes normais são eficazes. Portanto, não precisamos de estar, e porque a questão do lixo, de facto, a mim pessoalmente também me impressiona muito, e portanto, se pudermos contribuir para evitar no aumento do lixo, sim. Mais difícil, acho eu, é a questão, eu ando sempre com uma carteirinha com máscaras de pano, e depois ando com um saco de plástico onde ponho a minha máscara dobrada quando, por alguma razão, estou sozinha no meu gabinete e não quero mantê-la, não é? Porque é cansativo estarmos a respirar e porque estou sozinha, a questão é também esta, e o gabinete é só meu e está decidido que não se fazem lá reuniões, portanto, estas são tudo regras de que nós aqui os três que falamos que estivemos a ajudar a construir para a nossa própria casa nesta altura. E portanto, era o que é assim, se a pessoa só vai e volta, eu acho que o ideal é trazer a mesma. Quando ela está úmida, definitivamente não deveríamos continuar com ela. Isso é uma questão importante. E não sei se me estou assim a esquecer, mas são assim regras práticas para nós. Em relação a estas máscaras de tecido, eu creio que também seria importante falar sobre isso, que é as suas limitações depois de muitas lavagens, não é? Ou seja, creio que vale a pena falar um pouco sobre isso. Eu acho que, eu não sei, é assim, eu para já só estou há alguns meses a usar e os tecidos são muito resistentes, não é? Depois, mas é evidente que se começam a ficar muito porosos deixam de ter interesse, não é? Ele tem que ter uma... E geralmente fazemos com 2, 3 folhas de tecido, não é? Às vezes são 2 folhas de tecido com uma parte no interior onde se pode pôr um outro tipo de tecido, que é um tecido mais... Agora esqueci-me, é o tecido não tecido. Mas pronto, podem-se fazer várias variações, mas lá está, eu volto sempre ao mesmo, o que importa é que haja uma barreira e que a utilizemos. Não, muito obrigado. Eu creio que também existem aqui muitas perguntas sobre sinaléticas para a doutora Dinora. Para já, eu creio que também já foi respondendo aqui algumas questões, mas podia fazer aqui uma descrição das sinaléticas que existem em Portugal, e nomeadamente na questão, salvo que foi colocada já aqui uma questão sobre os supermercados. Bom, a sinalética, estava agora a responder a uma das questões sobre se efetivamente as pessoas cumprem ou não a sinalética. Na realidade, o objetivo da sinalética é relembrar, é orientar, não é? O facto de as pessoas cumprem ou não, isto é um bocadinho relativo. Na realidade, neste momento, eu penso que é um dever cívico, não é? Cumprirmos a sinalética, até porque a sinalética vai de encontro às diretrizes das autoridades de saúde, portanto, o não cumprimento da sinalética eu acho que é um desrespeito para com os outros também. Portanto, eu quero acreditar que sim, que a sinalética funciona e que as pessoas efetivamente a cumprem. É claro que muitas vezes também temos que fazer o papel de polícia, mesmo entre nós nas instituições, alertar os colegas, chamar a atenção. É claro que isto em locais públicos fica mais difícil, mas temos normalmente também, na questão dos supermercados, por exemplo, temos os seguranças que eu própria já assisti a chamar a atenção, que não entra sem a máscara ou tem que desinfetar, e acontece nos espaços comerciais, não é? Eu creio que vale a pena também aqui abordar as matérias das unidades de saúde e frisar um pouco também o que a doutora Dinora falou, que é a necessidade de tentarmos providenciar agendamentos, evitar grandes aglomerados, por exemplo, em salas de espera. Eu pedi-lhe para elaborar um pouco sobre esta preocupação que também deve existir, principalmente em instituições de saúde. Sim, é muito importante porque nós tínhamos aquela política de que toda a gente pode entrar, não é? Que quando um familiar vai ao médico, vai quase a família toda a acompanhar-se e essa postura tem de mudar, não é? Porque o importante é que as pessoas possam continuar a ter um acesso regular às instituições de saúde, independentemente se estamos a falar de Covid ou não Covid, e ao minimizarmos ou ao reduzirmos as lotações das salas e ao controlarmos os acessos a estas instalações, de algum modo estamos a reduzir ou a conter um bocadinho a propagação, não é? Porque
se numa sala cheia de gente, mesmo que haja um bom sistema de arejamento, se as pessoas não cumprem nem com a sinalética, não cumprem com a utilização dos EPIs adequados, então o risco é sempre aumentado. Há aqui, muito obrigado, também há aqui questões até na sequência desta matéria das instalações de unidades de saúde. Também há aqui perguntas sobre a utilização de equipamentos de proteção individual por parte de profissionais de saúde. Como é que tem sido esta adesão? Eu creio que também podemos dar uma resposta clara sobre esta matéria. Não sei se a doutora Cláudia e a doutora Dinora querem falar sobre isso. Cláudia? Eu não me sinto muito autorizada porque no Instituto essa não é o grande componente do nosso trabalho, não é? Embora tenhamos uma consulta e, portanto, tudo aquilo que a Dinora está a falar nós experimentamos. De facto, eu diria que este tempo é um grande desafio à nossa organização, porque isto ter tudo muito marcado para que as pessoas não se acumulem, fazer um esforço de agenda e assim. E claro que os equipamentos que usamos na consulta são diferentes daqueles que eu uso máscara cirúrgica na consulta, não é? E há procedimentos à entrada das pessoas, as pessoas ao entrar na consulta, eles perguntavam se tiveram, porque a nossa consulta não é uma consulta de urgência, é uma consulta de aconselhamento ao viajante e também de problemas de saúde, mas se houver uma suspeita que há uma infecção respiratória, a pessoa é convidada a dirigir-se antes a uma unidade de saúde que tenha atendimento para problemas respiratórios, que claro, põe sempre a questão de ser um Covid e portanto tem sempre que se despistar essa situação. E portanto, a mim apetece-me, como médica que tive muitos anos no hospital, comentar que nós às vezes temos um pouco... eu fui da altura, não do Covid, mas fui da altura em que começou a aparecer, na altura, pessoas com SIDA. Eu dizia na altura porque quando as pessoas apareciam era já num estado de doença muito grave. E então na altura começou-se a chamar muita atenção à proteção individual. E eu lembro-me de refletir na altura e de falarmos e dizer assim, ninguém traz na testa escrito que tem um problema que é potencialmente contagioso. Por isso as atitudes numa unidade de saúde têm que ser... eu lamento muito, mas acho que têm que ser sempre muito parecidas, não podem ter uma grande variação com o medo que temos no momento das coisas, não é? E nós vamos continuar a ter pessoas a entrar nos serviços de urgência com infecções respiratórias e, portanto, um hábito, por exemplo, que eu sei que se viveu na altura que houve a preparação para uma eventual pandemia de gripe A, que foi qualquer pessoa que aparecesse com uma ligeira tosse a chegar a uma urgência, era o segurança que lhe entregava uma máscara, não era preciso esperar na sala de espera nem nada. E, portanto, eu acho que este tipo de coisas é o tipo de coisas que depois de... eu gostava muito que isto fosse o tipo de lições que ficasse, que o Covid nos ensinasse, porque o Covid com certeza que não se vai embora, espero que se vá embora nesta proporção e nesta perturbação da nossa vida, mas nós vamos continuar a ter infecções respiratórias a entrar nas nossas unidades de saúde, vamos continuar a ter infecções que se transmitem de diversas formas e temos que ter inteligência para o dado. É evidente que perante uma ameaça maior temos que ter reforço das medidas, acredito que sim, porque isto também tem a ver com a intensidade do fenómeno que estamos a enfrentar, porque o risco é maior conforme for maior a probabilidade de encontrar esse risco, não é? Mas é nunca esquecer que esses riscos estão lá sempre. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Não, obrigado. Eu creio que até posso também dar a minha experiência como gestor de unidade de saúde. Agora está. Porque realmente eu creio que ponto 1, acho que também foi uma oportunidade para nós repensarmos muito o que estávamos a fazer nos hospitais e muitas vezes não de uma forma adequada. E parece-me, dou-lhes alguns exemplos da minha instituição, em que existiam muitos circuitos que podíamos dizer que facilitavam, mas as salas de espera muito ainda a abarrotar, com cheios de doentes, mesmo alguns erros de controle de infecção que tínhamos, desde unidades de hospital, por exemplo, dentro de quase estruturas de internamento. Seja, todos os circuitos que foram revistos, e eu creio que hoje um hospital, particularmente onde eu trabalho, está bastante mais seguro em termos de infecções nosocomiais do que estaria antes da pandemia. Portanto, nós revimos praticamente tudo o que estávamos a fazer, portanto, acreditamos que hoje estamos bastante melhores. E, por outro lado, existe, também devo dar nota, que existe uma adesão dos profissionais de saúde a todas estas matérias como nunca existiu. Desde as matérias da lavagem das mãos, da utilização dos equipamentos de proteção individual, e parece-me que há aqui ensinamentos que vão ficar para além desta grande pressão da Covid e que realmente estas matérias que começavam aqui a ser referidas, mesmo nos serviços de urgência, a utilização de máscaras, a utilização quando temos face a infecções respiratórias,
a utilização de géis de desinfecção e tudo mais, vão ser algo que vai entrar na nossa rotina e que dificilmente vai sair da nossa rotina, pelo menos durante alguns anos, parece. Depois podemos acalmar ou existir aqui um afrouxamento destas medidas, quando começarmos a esquecer do que vivemos durante este período, mas parece-me que aqui no curto, médio prazo, ninguém se vai esquecer do que estamos estado a viver, e devo dar nota que já dentro das unidades de saúde já é uma preocupação muito grande a resistência a antimicrobianos e que nós estávamos a perder essa batalha nas instituições de saúde, pelo menos nos países europeus, estávamos a perder claramente essa batalha em termos de infecções antimicrobianas, de resistências, aliás, a antimicrobianos. Mais perguntas aqui também da nossa audiência. O Anélsio de Moçambique. Na vossa opinião, que medidas, além da disponibilidade regular de EPIs e substâncias para a higienização, devem ser aplicadas nas instituições para a monitorização e gestão da saúde dos profissionais de saúde, que estão na linha da frente? Posso também dar alguns exemplos do que fazemos nestas matérias. É existir aqui uma atenção, e que parece-me muito importante, às questões de saúde mental e de desgaste dos profissionais que estão na linha da frente e que, especificamente nestas matérias de biossegurança, também tem reflexo sobre isso, que a exaustão dos profissionais vai levar também ao afrouxamento da tomada de medidas e depois, por outro lado, é a nossa capacidade de realização de testes regulares sempre que existirem situações de maior risco dentro das instituições de saúde, que fazem todo o sentido, e depois o isolamento profilático que daí advém. Não sei se a doutora Cláudia também poderia dar aqui uma chega a esta matéria. Em relação a esta, lamento, mas concordo consigo, mas não é assim uma área que neste momento esteja muito conhecedora, por isso. Mas força. Eu gostava eu não gostava de terminar o tempo sem reforçar duas coisas, porque eu gostava mesmo que o ensino da etiqueta respiratória e da higiene das mãos não deixasse nunca mais de ser feito. E a questão da utilização da máscara quando cada um de nós se aperceber que tem uma infecção respiratória, eu penso que são coisas que para o futuro seriam preciosas para colhermos muitos benefícios todos. E pronto, mas eu sei que não será já, mas acho que seriam medidas muito importantes, era só uma nota. E há bocado alguém, eu não sei se disse, mas a questão é que se recomenda sejam máscaras de que tipo forem, que mais do que 3, 4 horas, porque alguém comentou, pronto, eu agora tive a oportunidade de ver que há pessoas que ficam dias seguidos, é que nem pensar, não se recomenda de todo, e por isso é que, sendo máscaras de tecido, estamos a falar de comunidade, nós podemos mais facilmente também ter bastantes e lavá-las e não as usar tantas horas, não é? Eu posso fazer só um comentário, tem a ver com a mensagem que a doutora Cláudia está a existir. Eu só queria deixar aqui aquilo que parece ser eu ia dizer uma boa nova, não sei se é bem uma boa nova, mas é uma concretização cuja interpretação está, no entanto, sujeita a alguns fatores de confundimento, mas o que parece estar a acontecer é que também, não só, mas também devido a todas as medidas de etiqueta respiratória e de lavagem das mãos, nós estamos a ter, ou pelo menos foi a fotografia que nos deixou o hemisfério sul durante o nosso verão, uma época de gripe particularmente calma, como há muitos anos não se via, já não acontecia há muitos anos. Portanto, obviamente que as pessoas não viajam, há aqui uma série de fatores de confundimento que não nos permitem dizer, é exatamente pelo facto de estarmos com muito mais tempo de máscara e lavarmos muito mais vezes as mãos e estarmos a respeitar os distanciamentos uns relativamente aos outros e a diminuir as reuniões, que não temos uma época de gripe. Agora, eu gostava de acreditar que há realmente aqui uma contribuição de tudo isto que nós estamos a fazer. E a gripe é apenas um exemplo, não é? Portanto, há muitos outros agentes patogénicos que são transmitidos pelo ar, e se nós realmente não nos esquecermos que isto e não voltarmos a repetir o erro de 2009, em que tanta coisa se fez e se aprendeu, para no ano 2010 nunca mais ninguém se lembrar que havia uma coisa chamada vírus da gripe, e voltámos à estaca zero e em espaços sobrelotados, eu fiquei alegremente
surpreendido quando há uns 2 anos estive no Japão e perguntei porque é que tantas pessoas andavam de máscara em Tóquio. E o que me disseram foi que as pessoas andavam de máscara em Tóquio não era por causa da poluição, era porque se sentem doentes, colocam uma máscara exatamente respeitando a possibilidade de poderem estar a infectar outras pessoas. Portanto, isto seria uma mensagem muito útil que fica... temos que aprender também alguma coisa com as coisas más, e isso era muitíssimo importante que nós mantivéssemos isso na nossa cabeça para o futuro. Eu pegava aqui as palavras de uma participante, Isadora Sacramento: educar, educar, educar. Claro. Aquela que escreve aqui nas nossas perguntas. Eu creio que realmente são ensinamentos e estas alturas também são oportunidades de aprendizagem, né, que temos de utilizá-las e que vão ter efeitos para além da contenção da Covid-19. Existem aqui mais algumas questões. Carla Silva, essencialmente gostava de ouvir o vosso comentário sobre a população que recorre à urgência hospitalar e que promove a menor propagação de doenças infecciosas. Eu creio que aqui a resposta é clara, não é? E também é, mais uma vez, educar, educar, educar. Infecções respiratórias simples não devem dirigir-se a urgências hospitalares e devem até, no desenho dos serviços de saúde, encontrar alternativas capazes para responder a este tipo de situações, dependendo naturalmente das circunstâncias de cada país. Eu talvez vos pedisse para todos fazermos aqui, também estamos a aproximar-nos do nosso limite, e pedia aos 3 palestrantes para dar aqui uma mensagem e passar uma mensagem final, começando pela doutora Cláudia. Bom, eu vou repetir a minha mensagem final, que é, alguém disse educar, 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 e eu diria sim, que ensinar e aprender que não devemos espirrar, tossir, sem proteger devidamente os outros das nossas próprias partículas, se não tivermos mais nada à mão, que seja o interior do nosso próprio braço, porque aí é mais difícil essas partículas irem contaminar outros espaços onde os outros tocam, etc. E, portanto, manter essa educação e a questão da utilização da máscara quando estamos doentes. Isso seria a minha mensagem final. Muito obrigado. Doutor Ricardo? A minha mensagem final é um bocadinho na linha daquilo que a doutora Cláudia disse, na medida em que aquilo que eu abordei na minha apresentação é uma questão bastante técnica, e na medida em que há regras definidas e dizem as regras de segurança que, de facto, nós não devemos ser particularmente criativos em arranjar soluções para problemas em que há regras que devem ser definidas e que estão mais do que testados, e se sabe que, se nós respeitarmos aquelas regras de segurança, a probabilidade de ocorrer uma infecção em contexto laboratorial ou desta sair das portas do laboratório e vir para a comunidade é muito baixa. Portanto, a minha sugestão é que se respeitem as regras de contenção laboratorial, que não se façam experiências meio doidas, e se de facto a infraestrutura laboratorial onde se trabalha não permite fazer X, Y ou Z, é preciso arranjar eventualmente colaboradores que possam trabalhar em colaboração connosco, para nós não pormos, obviamente, quem trabalha dentro do laboratório e também quem se expõe a contactos com esses operadores a um risco. Portanto, é respeitar as regras. O problema na nossa prática é que, aparentemente, isto é complicado de gerir, vai ser longo no tempo, e, como se diz tantas vezes, isto é uma maratona, não é um sprint, e obviamente estamos todos muito cansados, mas é bom que as pessoas pensem que é preciso tomar aí uns Red Bulls ou umas vitaminas extra, porque é preciso manter esta insistência. Vai ser necessário manter isto durante muito tempo, e sugiro que todos mantenhamos, porque se não colaborarmos todos uns com os outros, o limite da pandemia vai ser muito mais difícil de atingir. Muito obrigado. Doutora Dinora Lopes. A minha mensagem vai de encontro ao que os colegas acabaram de dizer, não é? É só salientar que, neste momento, neste contexto, eu acho que nos protegermos a nós e protegermos os outros é uma questão de civismo, é um dever que todos nós temos e que devemos manter. Portanto, se existem regras é porque alguém pensou nelas, então vamos acreditar que efetivamente o cumprimento dessas regras é o que nos vai ajudar a controlar este problema.
Não, muito obrigado. Tanto o distanciamento físico, como estamos aqui, aliás, todos a fazer. Eu agradeço à doutora Cláudia Conceição, ao doutor Ricardo Parreira, à doutora Dinora Lopes pela oportunidade de me terem dado de coordenar e moderar este webinar, e agradecendo a toda a audiência, passava a palavra à doutora Filomena Pereira para fazer o encerramento. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Eu só queria dizer meia dúzia de palavras e depois passar também a palavra à doutora Magda Robalo, só para ela finalizar mesmo esta sessão e essencialmente também qualquer coisa que tenha a dizer aos seus colegas da Guiné-Bissau, porque isto é essencialmente, ou foi essencialmente pensado para a Guiné-Bissau. E o que eu queria dizer era que quando eu vos ouvi falar, ficou-me, em resumo, que essencial, temos a etiqueta respiratória, a lavagem das mãos, que se pode fazer com aquilo que se tem, desde a maior proteção à menor proteção, a utilização de máscaras e não esquecer o mais importante, ou dos mais importantes também, o distanciamento social. Não há máscara que nos valha se não mantivermos o distanciamento social. E, portanto, que é essencial. E que a utilização das máscaras temos que ter eventualmente cuidado com várias coisas, nomeadamente com o seu manuseamento e também escolher o tipo de máscaras de acordo com as suas vantagens e desvantagens, não esquecendo que as máscaras cirúrgicas terão dois problemas, um deles a proteção, portanto, que protegem menos o ambiente do que as máscaras comunitárias e que em países de recursos escassos podem ser importantes para outras coisas, se não o uso na comunidade. Portanto, isto seria mais ou menos um resumo, penso eu, daquilo que a Cláudia falou. Em relação ao Ricardo, o que me ficou mais, eventualmente, é a caracterização do risco biológico dos micro-organismos, tendo em conta que, no início, nós sabíamos muito pouco sobre este micro-organismo e, portanto, o trabalho teve que ser do início, caracterizar-lo e sabermos depois que medidas tínhamos que tomar nos laboratórios onde trabalhar com ele. E que ele deve ser trabalhado em BSL2 ou BCL3, de acordo com as características do trabalho laboratorial que nós queremos fazer. Em relação à Dinora, esta preocupação é uma preocupação que deve ser para todo o lado, empresas, instituições, hospitais, farmácias, etc., que tem que ser de acordo com os serviços que cada instituição presta, temos que ter isso em consideração, que as pessoas devem cumprir toda a sinalética das instituições que deve estar pré-definida num plano, que o arejamento das instituições é extremamente importante, que os ar-condicionados só devem ser utilizados se tiverem condições para isso, caso contrário é melhor o arejamento natural, que a higienização é uma coisa que tem que ser feita e que também as soluções utilizadas têm que ser de acordo com as superfícies que nós queremos higienizar, e por outro lado, pegando um bocadinho nas palavras outra coisa que eu queria dizer é que aquilo que há uns anos seria considerado ridículo, hoje é muito importante. Por exemplo, eu acho que se antes desta pandemia eu trouxesse uma máscara para o instituto, mesmo quando estava doente, toda a gente se riria de mim e diria, olha, esta agora com manias, e neste momento sabemos que é importante e que se deve utilizar, portanto os usos mudam, os hábitos mudam, só nos mostra que temos uma grande capacidade de adaptação a tudo e mais alguma coisa, e depois, em relação àquilo que a doutora Magda disse no fim, que eu achei muita graça, que é este vírus entrou na nossa vida social. É verdade, eu até agora, como pessoa que me dedica às infecções sexualmente transmissíveis, achava que só as infecções sexualmente transmissíveis é que se entravam na nossa vida social, íntima, sexual, fosse o que fosse. Pronto, e era uma coisa que a mim sempre metia uma certa confusão, que chatice. Agora temos uma infecção que através da atividade sexual se manifesta e que faz com que a gente pense melhor nela. Pois agora temos uma infecção muito mais abrangente, que se mete em toda a nossa vida social, nomeadamente nos abraços, nos afetos, nos nossos beijos, em tudo aquilo que é a nossa vida e que sempre foi o nosso hábito. Obviamente que isto causará eventualmente muitos problemas em muitas pessoas, principalmente em países como o nosso, em que estamos habituados aos afetos. Vamos ter que viver com isto e vamos ter que viver sem esses afetos que tão queridos nos estão, e o Natal vem aí. Pronto, agora a mensagem que eu queria passar é, por muito que nos custe
viver sem os nossos afetos queridos, e acho que custa a todos nós vamos ter que, durante um tempo, prescindir deles e manter a distância social, ou pelo menos sem uma proximidade tão grande dos entes que nos são mais queridos. Essa é a mensagem que eu queria deixar, principalmente tendo em conta que o Natal está aí a chegar. É que vamos ter mesmo que cumprir estas normas, porque senão, se calhar corremos o risco, depois do Natal, durante muito tempo, não podermos fazer nada, ou até, deixem-me, não me chamem como o arauto da desgraça, ou até corrermos o risco de, eventualmente, depois do Natal, termos horas muito tristes. Portanto, eu acho que nesta altura nós temos mesmo que cumprir tudo aquilo que nos pedem para fazer. Isto era o que eu queria dizer e, mais uma vez, quero agradecer a todos e, como há pessoas que eu se calhar já não vou ver, desejo, apesar de tudo, umas festas felizes. Doutora Magda, queria dizer umas palavrinhas, faz favor. Muito obrigada, doutora Filomena Pereira. Obrigada por me deixar a oportunidade de dizer as últimas palavras. Eu penso que foi uma sessão muito interessante, mas também muito desafiante. Quando digo desafiante, naturalmente, para os nossos contextos, há recomendações que são difíceis de implementar. Por exemplo, agendamento de consultas, evitar aglomerados em salas de espera para consultas é praticamente impossível, não só porque os sistemas de agendamento são praticamente inexistentes, como também os nossos espaços nas nossas estruturas sanitárias são exíguos, não foram pensados com uma pandemia destas em mente, mesmo em condições normais os espaços são exíguos. Mas também trouxe-nos a problemática da gestão do lixo, não só o lixo hospitalar normal, mas todo o lixo que é produzido por toda a população que agora usa máscaras e que temos que gerir esse lixo. Mas, fundamentalmente, as duas palavras que me vêm depois desta conversa para terminar é mudança de comportamento que exige comunicação de risco. No fundo, nós precisamos todos de mudar de comportamento, aceitar que temos que passar a viver com máscaras, com distanciamento, sem apertos de mão, e para isso a comunicação de risco é muito importante. E é isso que nós temos tentado fazer, com muito menos sucesso do que precisamos, mas vamos continuar. Eu também queria agradecer a todos, aos participantes, aos oradores, aos parceiros, ao moderador, e sobretudo a si, com quem tive o prazer de partilhar a abertura e agora o encerramento desta sessão. Obrigada pela oportunidade e ficamos à espera das próximas sessões do IAN da Guiné Saúde com os parceiros. Obrigada.